século XVI, designadamente com Francisco de Vitória, é absolutamente exemplar relativamente ao que acabamos de afirmar. O conceito de ius naturale comparece frequentemente emanado com o do ius gentium, operando como uma rede protetora de outras designações teóricas mais ou menos explícitas, ao ponto de se entrecruzar com a própria gênese do direito internacional público enquanto futuro ramo do direito. É hoje subejamente aceita a afirmação de que os clássicos espanhóis do direito natural e das gentes do século XVI foram fundadores do direito internacional público moderno, já que inauguraram um estudo sistemático da problemática da época inerente ao convívio entre diferentes povos e nações, partindo do justnaturalismo cristão e do ius gentium romano. O caso de Francisco de Vitória e o direito justo ou natural. Está por demais estudado e assente doutrinalmente o papel de Francisco de Vitória e a sua notável obra na defesa da dignidade dos índios americanos, respectivas possessões, domínio, que equivale para ele a direito, o domínio e o direito são para ele o mesmo, e até da sua própria humanidade, perante quem os apelidava de escravos naturais, de selvagens, de amentas, de pecadoras, entre outros atributos menos dignos. Seria ocioso repetir nesta sede tantas e tão consensuais conclusões, não obstante os debates teóricos por vezes agrestes trocados entre as partes. É recorrentemente realçado e reconhecido o justo papel de Francisco de Vitória na defesa da dignidade do índio, da universalidade dos seus direitos, desde a afirmação perentória da sua personalidade jurídica, ao defender que o índio é, como diríamos em terminologia jurídica atual, sujeito de direitos, dotado de capacidade jurídica de gozo e de exercício. O facto de se encontrar num estado primitivo aos olhos do colonizador não pode impedir, segundo Francisco de Vitória, os direitos inerentes à sua humanidade com base no direito natural. Assim, tal como um insano, uma criança ou um menor tem capacidade de gozo para deter por si bens e direitos, o mesmo sucede ao homem que integra as comunidades dos povos descobertos, mais concretamente os índios americanos. Nem o facto de ser pecador lhe retira esse estatuto, tampouco os hábitos contra a natura que poderá cultivar aos olhos cristãos e europeus, como a antropofagia, a prática de sacrifícios humanos e o culto de falsos ídolos. São povos a cristianizar, objeto de missão, mas igualmente criaturas de Deus, transportando a sua semelhança como qualquer cristão, passíveis de sofrer injúrias, atributo exclusivo do ser humano. Para Vitória, só o homem é que é suscetível de injúria. O animal não é suscetível de injúria, pode ser suscetível de maltrato, mas a injúria é, no fundo, o sentimento de injustiça, a sensação de injustiça, sentir-se injuriado. Só o homem é que se sente injuriado. E, portanto, o índio pode se sentir injuriado, portanto, inequivocamente é homem, não é? Não é ser humano. Integrando comunidades que possuem chefes, regras e hierarquias e que aplicam a justiça, usando a razão na gestão da sua vida cotidiana e o elemento comum unificador da natureza específica da espécie humana. A teoria da escravidão natural aristotélica, retirada do Paulo por alguns mentores, será, portanto, liminarmente rejeitada por Francisco de Vitória, não abdicando, contudo, o teólogo dominicano de reconhecer a sua situação selvagem, passível de missão, por parte dos recém-chegados cristãos. Quanto à escravatura legal, não a abordaremos nesta sede, já que não tocaremos a temática da guerra justa. Havia a possibilidade de escravatura por via legal, mas em caso de guerra, não é? Mas não vou trabalhar nisso. Outro ponto que tem sido sublinhado de forma recorrente e que integra o acervo intelectual dos estudiosos da matéria, refere-se ao papel particular de Francisco de Vitória enquanto fundador do direito internacional público, partindo conjuntamente do ius naturale e do ius gentium. Também sobre esta matéria abundam trabalhos de exímios e ilustres mestres e de estudiosos atentos. Seria inútil repetir aqui tudo o que já tem vindo a ser dito e acolhido há largos anos. Muito resumidamente, tentando recordar os antepassados remotos do direito internacional, deambularemos tão somente e muito brevemente sob a forma de como foi gerida a relação com os estrangeiros ou bárbaros nas sociedades clássicas que
que nos antecederam culturalmente de uma maneira mais próxima. A atitude de superioridade natural dos antigos gregos sobre os bárbaros e forasteiros não os incentivava a desenvolver nenhum tipo de obrigação, fosse ela de natureza moral ou jurídica. O bárbaro era equiparado ao escravo, podendo inclusivamente ser ocupado. Algumas instituições, no entanto, vieram com os tempos a tomar corpo, como a hospitalidade, que veio suavizar, digamos, esta prática. A hospitalidade grega abriu portas ao acolhimento do estrangeiro, amenizando o convívio quer entre os próprios gregos de diferentes cidades, quer entre gregos e metecos. Foi criada a jurisdição do Ptolomarco, onde os interesses eram protegidos por um cidadão de reconhecido mérito de cada cidade, o proxeno. Este instituto preludia de algum modo o que virá a constituir-se como a futura instituição consular. Já em Roma, o praetor peregrinos regulava as relações entre quem tinha e quem não tinha a cidadania romana. O iugentium era um ramo de direito privado interno, portanto não era um ramo de direito público, era um ramo de direito privado interno. Mais concretamente, a parte do direito romano que compreendia quem não era abrangido por ius civile, ou seja, quem tinha a cidadania romana. O praetor peregrinos detinha ampla liberdade na formulação e interpretação das normas, consoante as situações concretas criadas, quer na atividade comercial do exterior, quer em questões emergentes do foro privado interno. As lacunas da lei e a sucessão de situações jurídicas novas forçavam o praetor peregrinos a recorrer a juízes da equidade. A influência do estoicismo no mundo romano fez com que o iugentium deviesse uma espécie de direito humano comum, em muitos casos inspirado no ius naturale helénico, assentando numa razão natural presente em todos os homens. Assim ocorre em Gaia, onde é manifesta a força deste conceito da ratio naturalis, e que o casa com o iugentium. O iugentium é o ius naturale. Já para o Ptolomeano, o iugentium é o direito que respeita aos homens, enquanto que o ius naturale é um direito comum a homens e a animais. Este direito privado universal oscilou entre o ius naturale para uns, um certo meio termo para outros, entre o ius natural e o ius civile, mas o padeceu sempre de alguma confusão mesmo durante o período romano. Francisco de Vitória entendeu o iugentium tradicional não só como um ius inter homines, mas também como um ius inter gentes, quod natural ratio inter homines gentes constitui vocator ius gentium. Houve um autor que sublinhou, acho que foi mesmo o Danhós, que sublinhou, isto aparece em quase todos os artigos desta matéria, como Francisco de Vitória troca a palavra homines por gentes e, ao trocar a palavra homines por gentes, fundaria o direito internacional público. Eu julgo que é um salto muito grande. Não foi assim tão fácil, até porque, se continuarmos a ler o digesto, o Gaio a seguir fala em homines e em gentes no parágrafo seguinte. Portanto, isto foi mesmo retirado só um bocadinho. Agora, o que nós podemos perceber é se realmente o direito internacional público é isto. Não é. Sabemos todos que não é. Portanto, isto são os primórdios do direito internacional público, são os primeiros passos, faz parte da história. Francisco de Vitória entendeu o iugentium tradicional não só como um ius inter homines, como eu disse, ou seja, Francisco de Vitória não abdicou do ius naturale como fundamento da relação entre homens e comunidades, tal como Gaio não abdicou nem no romano, porque era o ius naturale que permitia que o iugentium funcionasse. Era a razão natural, a ratio naturalis, que é, no fundo, tudo temos em comum, que torna os homens todos capazes de se relacionarem, quer sejam estrangeiros, quer sejam nacionais, quer sejam da mesma pátria. Portanto, o ius naturale tinha que subsistir, quer no ius civile, quer no iugentium. Era um cimento de ligação. E digamos que isso é extraordinariamente importante. E nota-se. E por isso, Francisco de Vitória dá tanta importância ao direito natural. Ele está sempre a falar do direito natural. Foi só assim, ele tinha fundado o direito internacional e nunca mais falava no direito natural.
Ou seja, Francisco de Vitória não abdicou do ius natural como fundamento da relação entre homens e comunidades, já que o considerou como cimento comum, aquele que pode unir os homens uns aos outros, quer nas suas relações interpessoais particulares, quer enquanto membros de um dado grupo ou comunidade. Seria, portanto, um direito fundado numa natureza humana comum. Metaforicamente, poderemos comprovar, segundo esta tese, que o ius naturale é o primeiro e o último embaixador do homem perante o homem, de uma comunidade perante uma comunidade. O ius gentium regula relações jurídico-privadas em que pelo menos uma parte pode ser estrangeira, isto também para Vitória, mas que rapidamente se alavanca como um direito de agentes positivo nascido de costumes e de acordos formados entre pessoas e comunidades. Como é que isto acontece? A escolástica e a visão do justnaturalismo cristão conduziram à aplicação do direito de agentes à situação social vivida, designadamente à condição dos índios americanos, suas diferenças culturais e formas de organização política primitiva. Nesse sentido, não nos encontramos perante uma realidade jurídica idêntica à do atual direito internacional público, onde os sujeitos são invariavelmente Estados e organizações internacionais, bem longe disso. Apenas as fontes são o costume, ou o direito consuetudinário, e os acordos, que, entretanto, existem, se assemelham, são igualmente as fontes de direito internacional. Estamos ainda perante um direito privado universal, com Francisco de Vitória. As gentes de Francisco de Vitória não são Estados soberanos no sentido moderno da realidade que apelidamos hoje de soberania, até porque eram comunidades políticas não estaduais, sem território fixo nem institucionalização do poder político, comunidades primitivas como tribos e outras formas de organização política não estadual, povos a quem fora reconhecida a expressão de uma cultura própria e, com base nessa aceitação, encetados acordos e negociações com o valor que os poderíamos assemelhar aos dos atuais sujeitos de direito internacional público. E isso realmente Francisco de Vitória faz, porque ele por várias vezes diz que os índios têm soberania. Temos é que perceber que soberania é esta. A soberania que é o direito de expressar enquanto comunidade, dar valor à expressão daquela comunidade. Não é a soberania estadual do Estado contemporâneo, não é? Que nós hoje temos. E que faz parte do direito internacional público. As gentes de Francisco de Vitória não são... eu penso que já li isto, peço desculpa. A soberania destas comunidades corresponde a um direito de expressão e ao reconhecimento da identidade do povo. Soberania é esta que Vitória funda no direito natural, lá está, e no das gentes, porque também ele funda sempre, como Gaio, os dois estão relacionados. Isto é o rácio natural, eles têm que estar em tudo o que é direito, aliás, em todo o direito e para o direito natural. Ponto final, parágrafo, ainda hoje. Exceto para o positivismo jurídico, mas esse. A soberania destas comunidades corresponde a um direito de expressão e ao reconhecimento da identidade do povo. Soberania é esta que Vitória funda no direito natural dos agentes, mas é nada semelhante ao conceito de soberania estadual atual. Como constatamos, a ideia de direito natural possui reflexos muito variados ao longo do tempo, consoante as comunidades e a mundividência em que se enquadra e as diferentes escolas filosóficas. Qual é o sustentáculo, o cerne do conceito que permite continuar a usar o termo direito natural, não obstante a ambiguidade da sua significação, ainda hoje? Designadamente questionamos no que concerne a Francisco de Vitória, que o usa recorrentemente na defesa do domínio do direito dos índios, muitas vezes como equiparado ao direito das gentes. Bem, eu tenho aqui, não sei quanto tempo tenho. 5 minutos. 5 minutos. Então eu vou saltar, mas eu tinha aqui um bocadinho que retirei de uma tradução espanhola, que eu não sabia, mas não vale a pena depois ver onde ele realmente existe, mas se prueba, eu peço desculpa do meu castelhano péssimo, primeiro por el derecho de gentes, que o bien es derecho natural o deriva naturalmente de sí. Se dice en instituciones de iure natural gente, se llama derecho de gentes, lo que la razón natural estableció entre todas las gentes. En efecto, en todas las naciones se tiene como inhumano, si no hay causa especial para ello, no recibir los huéspedes,
o recibir mal a los peregrinos, y al contrario, se considera humano comportarse bien con los peregrinos, y a no ser que los peregrinos siembren al mal quando se acercam de las naciones extranjeras. Isto está no English. Francisco de Vitória aproxima-se aqui do conceito de direito justo, que é um conceito contemporâneo, abrindo caminho à concepção odierna de direito natural. Qual o interesse jurídico da consagração de direitos naturais providos de juridicidade? Efetivamente, a história, no seu movimento próprio, compõe-se de estruturas que se sucedem, também elas dotadas de sentido próprio. Este sentido, considerado de modo amplo, traduz-se no fundamento do discurso normativo e legitimador e, por consequência, numa estrutura normativa a priori no que toca ao direito positivo e à atividade jurisdicional. As normas jurídicas positivas pressupõem essa estrutura que lhes é anterior e que as dota de sentido, mas que, sobretudo, lhes confere legalidade. O discurso do jurista encontra-se limitado e legitimado pelo direito justo. Os princípios suprapositivos integram o direito positivo porque têm vigência, são válidos, condicionam a criação da norma, bem como a sua interpretação e aplicação. Eles vigoram como normas jurídicas e éticas. Este direito suprapositivo é o direito justo. A justiça integra a essência da norma, por isso só o homem pode padecer de injustiça, como diz Francisco de Vitória, providenciando os mecanismos do sistema jurídico-político em ordem a evitar a produção ou vigência de leis em sentido lato, injustas e iníquas, ou seja, normas emanadas de autoridades legislativas ou administrativa competente ou normas consuetudinárias, procurando expurgar do domínio jurídico-político a prática iníqua e os seus efeitos. Como é evidente, a atitude do positivismo jurídico tal não admito, ainda que hoje seja quiçá quase sempre minoritária, sobretudo no que toca à negação da metafísica, por si só metafísica, de todo o direito posto por vontade do homem, que é o direito produzido pelo legislador. Os elementos prescritivos suprapositivos emergem de estruturas sociais dotadas de sentido. O homem, ou a emergir da natura, cria a cultura. A ideia de direito natural, enquanto direito justo, que é a visão contemporânea do direito natural, é uma das suas mais brilhantes criações culturais. O direito justo possui uma realidade ideal e, nesse sentido, é inelutável, não quanto à materialização histórica das normas, mas enquanto seu pressuposto de justiça intrínseca. Estou já a acabar. O direito suprapositivo incorpora o direito positivo, em que consistirá então, quanto a nós, essa concepção odierna de direito natural, tomada em sentido muito amplo, que abrange as estruturas de interação humana na sua convivência espiritual e cultural. Afirmamos que ela gira em torno da ideia de indisponibilidade. Há direitos indisponíveis e limites indisponíveis do exercício de direitos. O conceito de natureza enquanto essência pré-fixada esboroa-se. Na verdade, a natureza cede hoje perante a indisponibilidade. Não abdicamos do termo direito natural porque a respectiva história e polissemia são herdeiras de um certo tipo de tradição da linguagem ético-jurídica, um núcleo duro de que necessitamos um conceito que condensa algo de essencial, aquilo que permanece, mas que hoje se traduz no conceito de indisponibilidade. Por vezes, a coerência do direito desmorona-se e é difícil defesa, como está patente em Francisco de Vitória, que ora equipara o direito natural ao ius gentium ou ao ius natural grego. Ora ambos, designadamente, quando lida com práticas culturais mais exóticas para a mentalidade europeia, como a antropofagia, o culto dos ídolos pagãos, o direito de circular por toda a terra e o poder de se fixar em diferentes regiões, tudo isto também em nome do direito primitivo e que existiria num tempo em que as nações e os Estados ainda não estavam constituídos. Eu vou passar adiante. Tenho aqui mais umas coisas, mas não. Assim, de acordo com Francisco de Vitória, os índios têm domínio e ius natural.
até porque, contrariamente aos animais, são passíveis de injúria. Este direito natural ou justo será o alicerce nos séculos vindouros dos denominados direitos humanos em todas as suas sucessivas gerações, civis e políticos, económicos, sociais, culturais, ambientais, entre outros pontos constantes da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Declaração Universal dos Direitos do Homem e de tantos outros instrumentos jurídicos, fruto de tratados internacionais, que dão hoje corpo à ideia de proteção do homem, das comunidades e também do respeito pelo património ético-jurídico-político, indispensável ao equilíbrio das nações, por se fundar nos princípios da dignidade, da liberdade, da igualdade, da solidariedade, da responsabilidade, da autoridade e da universalidade. Não fora por todos estes, se aludia inequivocamente pelo princípio da dignidade, que o pioneirismo de Francisco de Vitória, como um dos fundadores da doutrina dos direitos humanos, tal qual hoje os concebemos, deve ser realçado e reconhecido. A sua obra é pautada por um direito justo, fundada no reconhecimento da indisponibilidade dos valores matriciais da salvaguarda da dignidade da pessoa humana, do seu acervo espiritual, mas também da própria casa comum, como é hoje clamoroso no que toca ao problema ambiental. A tal casa comum é aquela que Francisco de Vitória considerou que todos têm o direito de percorrer, de nela se fixar e de aí firmar raízes, como ele próprio descreve ao dissertar sobre a comunidade primitiva, onde afinal tudo pertencia a todos e, portanto, ubi incomoda e ibi incomoda. Daí à consagração do princípio da limitação do poder político estadual não se caminhou assim tanto. A modernidade consagra nas suas constituições escritas e não escritas e escreve-se no conceito de direito justo, suprapositivo, antecipado de algum modo nos alvores do século XVI, na obra de Francisco de Vitória. Obrigada. Muito obrigado, Maria Conceição. Vamos deixar as perguntas para o final. Apresento para vocês o professor León Gómez Rivas, da Universidade Europeia de Madrid. Ficamos honrados com a sua participação. Vai apresentar un texto sobre el título Pensamiento económico y escolástica ibérica, el debate sobre el libre comercio en Europa en el siglo XVII. Por favor, León. Muchas gracias y voy a procurar ser breve. 25. Cuando nos escribió, o hablamos con Pedro Calafate para venir aquí, me decía que hiciéramos una intervención económica, porque no somos ni juristas ni economistas, ni juristas ni filósofos, los dos que hemos preparado este papel, que por eso sale aquí este nombre de José Luis Cendejas, sino que es compartir con ustedes pues, los avances o el estado de la cuestión que tiene el pensamiento económico respecto a los escolásticos. Eso quiere decir que tampoco voy a decir grandes novedades, sino simplemente, en primer lugar, resumir eso. Y luego había una segunda parte que es hacer una pequeña aportación sobre el principio de la libertad de los mares en relación con los escolásticos y, como decía esta mañana, con Hugo Grocio. José Luis Cendejas y yo participamos en un pequeñito proyecto de investigación que tiene un nombre muy largo: Sociedad, Política y Economía, proyecciones de la escolástica española en el pensamiento británico y anglosajón. También participaba Idoia Zorroza en ese grupo y un profesor que a lo mejor conocen, Leopoldo Prieto, y tenemos un colaborador también, no sé, como doctorando, ¿no? Bien, pues en la presentación de ese proyecto José Luis elaboró un status questionis de la economía, que es lo que yo en 2 minutos explico, que es una actualización de todas las investigaciones, como digo, que hay sobre estos autores, recordando nombres que han salido o saldrán: Marjorie Gray Hutchinson, a partir de lo que le dijeron los profesores Viñas, Ney y Larraz, el papel de Schumpeter, y luego también ya síntesis más completas, empezando por la última publicada de un profesor que está hablando arriba, Andrea Acevedo Albás, con Manuel Moreira, que
no son más economistas que no son filósofos, todos estos The School of Salamanca, con el mismo título que Marjorie Day Hutchinson, o un profesor español, Gómez Camacho, o un profesor argentino norteamericano, Alejandro Chafuen, que también escribió una compilación muy útil, o un profesor de Salamanca, José Barrientos, que también tiene, en fin, hay mucha bibliografía general sobre esta materia y luego monografías muy variadas que en ese, es un documento largo el que ha preparado José Luis Cendejas, pues viene separadas en temas de la justicia, los precios, los cambios, son temas asentados en el sentido de que está claro que allí los escolásticos discutieron sobre los precios, sobre la teoría del valor, previeron la teoría cuantitativa, se discute si previeron una teoría del valor más subjetiva, menos subjetiva, pero hablaron sobre ello y eso nos permite hoy distinguir o discutir en lo que sería en economía escuelas más austriacas, menos austriacas, más neoclásicas, cómo se interpreta a estos autores. He hablado antes de Victoriano Martínez, la Universidad Católica de Ávila y el Centro Luis de Molina, y estamos editando unos libritos sobre tratados sobre cambios de Cristóbal de Villalón, de Luis Arabia de la Calle. Bueno, pues sobre esta materia hay mucho escrito, como también sabes tú que vosotros desde allí también lo estáis trabajando. El tema del dominio y la propiedad privada visto no desde una perspectiva jurídica, sino más económica, eso, el lucro, la pobreza, temas económicos como los impuestos, la teoría monetaria de Juan de Mariana y todo el problema de la manipulación monetaria. Claro, todos esos temas llevan a una teoría política de cuáles son los límites del poder político. Nosotros nos quedamos en las descripciones más económicas que hacen ellos, pero nos vinculamos y nos interesan mucho estas discusiones sobre el comercio, los salarios y también la influencia del pensamiento económico de la Escuela de Salamanca posteriormente, que es de acuerdo con el título de nuestro proyecto, Proyecciones de la Escuela de Salamanca en el pensamiento británico y anglosajón, pues mi aportación es seguir la pista de esa proyección, de esa influencia a través de un autor que es Brocio, Hugo Brocio, del que hemos hablado esta mañana en algún momento. Claro, pues hemos hablado más de Hugo Brocio, filósofo, teólogo, del problema del derecho natural o de si la existencia de Dios justifica el derecho natural o et si Deus non daret. Bueno, pues aparte de eso, Brocio, y que es lo que en este proyecto yo he preparado una pequeña compilación de otras investigaciones previas, en el librito de la libertad de los mares, Mare Liberum, cita muchísimo a los escolásticos. Y el resumen de mi intervención, que podría acabarla ya, es decir, los escolásticos son conocidos en el mundo anglosajón sin ninguna duda, porque Adam Smith, en la parte que nosotros conocemos de economía, leyó a Brocio, lo cita, dice en su teoría de los sentimientos morales, dice, no este librito, sino uno posterior, el de Iure Reliac Pacis, es el mejor tratado que ha habido. Locke también conoce. Brocio es con Locke, ¿no? Que bueno, sí, no sé cómo de contemporáneo. Este tratado llegó a los alemanes que hablábamos esta mañana. Todos pudieron leer ahí los nombres de Francisco de Vitoria, Diego de Covarrubias, Fernando Vázquez de Menchaca. Por lo tanto, es una ignorancia, como se dice, culpable si no los han citado después, porque Brocio habla de ellos. Y entonces, en esta exposición mía, que es ese texto que no voy a decir, pero pues lo que hago es un pequeño recorrido sobre cuál es el origen de este libro, de la libertad de los mares, Mare Liberum, que además es un libro enormemente interesante para comentar aquí en Portugal, porque es 1609, el momento de las monarquías unidas, ahora es con Felipe III, y es un pequeño acontecimiento que ocurre en las Molucas portuguesas, un barco que apresan los portugueses y que la Compañía de las Indias Orientales holandesa, y que se genera un debate
dentro de la compañía si es legítimo quedarse con ese botín de guerra. En ese momento se están firmando los tratados de paz, la tregua de los 12 años entre España y los Países Bajos. Pero claro, Portugal y España eran dos coronas unidas. Entonces, la política exterior de Felipe III en este caso consideraba también defender o no los derechos comerciales de Portugal. Era verdaderamente un momento complejo. Y ahí Hugo Grocio juega. Este librito en castellano está editado por Luis García Arias y tiene una introducción muy buena que yo todo lo que hago aquí es repetirla. Dice que Grocio lo escribe contra los holandeses. No, perdón. Voy a leerlo bien para que no me equivoque. Mare Liberum fue escrito contra Portugal, publicado contra España y utilizado contra la Gran Bretaña. Estaba jugando a defender la libertad de comercio holandés en Asia con argumentos de los escolásticos españoles. Él aquí sobre todo cita españoles, pero podríamos decir ibéricos, porque son partidos. Bueno, también hay un problema con Serafín de Freitas, que luego discutirá, porque Serafín de Freitas sí que va a defender el monopolio como excepción, diríamos, del mainstream escolástico. Pero bueno, eso es después. Utiliza argumentos escolásticos españoles para justificar que los holandeses puedan navegar a las Indias orientales y puedan comerciar, y yo digo entre paréntesis, aunque luego los holandeses impondrán un monopolio muchísimo más riguroso que el que ellos estaban criticando aquí, ¿no? Y también, como explica García Arias, en realidad al final lo que querían era discutir con los ingleses sobre los derechos de pesca en las costas del Canal de la Mancha, que también había un problema de monopolio. Bueno, pues lo interesante para nosotros es que el argumentario que utiliza Grocio es Francisco de Vitoria, Diego de Covarrubias, Fernando Vázquez de Menchaca, con muchísima profusión. Son muchas las citas que hace, y en el recorrido que yo hago pues voy un poco siguiéndole la pista a esas citas. No daba tiempo, pero como he empezado muy deprisa, vamos a ver alguna cosa. No daría tiempo a verlas todas, pero yo he cogido solamente los 3 primeros capítulos de este Libertad de los Mares, que dice Grocio: por derecho de gentes es libre la navegación para todos y hacia todos. Es decir, que el impedir el derecho a comerciar sería ese ius comunicandi que ha salido aquí. Sería la única posible causa de guerra contra los indios. Pero que si no hay esa imposibilidad, no hay causa de guerra, y sobre todo lo que dice es que todos, ellos también, se supone los holandeses, tendrían derecho a navegar. Entonces, en este primer capítulo dice: también para los castellanos pudieron ser justas estas causas para la guerra contra los americanos, y Vitoria las juzga como más probables si prohibirían a los extranjeros que viajaban hacia ellos, si les prohibían lo que por derecho de gentes y de costumbres es común a todos, o si no eran admitidos al comercio. Y cita la Relectio de Inglis, el capítulo 3, Vitoria, en el que él pone la cita, no pone el texto, pero si buscamos el texto, dice que los españoles tienen derecho a recorrer aquellos territorios mientras no causen daños a los bárbaros, y estos no pueden prohibírselos, y es lícito a los españoles comerciar contra los bárbaros. El siguiente capítulo, el segundo del Mare Liberum de Grocio, se titula Los portugueses no tienen derecho de dominio por título de descubrimiento a las Indias Orientales hacia las cuales navegan los holandeses. Aquí el argumento que utiliza es ese problema que ha salido aquí antes sobre si eran bárbaros o si eran amentis, y si al ser por lo tanto menos civilizados no tienen derechos de ningún tipo. Y entonces lo que dice Grocio
Pero los hindúes, cuando llegaron a este país, los portugueses, aunque parte de ellos eran idólatras y parte maometanos y envueltos en grandes pecados, sin embargo tenían dominio público y privado de las cosas, lo cual sin justa causa no se les puede quitar. Así, siguiendo las ciertísimas razones de otros autores de gran autoridad, concluye el español Vitoria. Aquí sí que le digo, no puede, dice, los cristianos seglares y los eclesiásticos privar a los infieles del poder civil y de la soberanía solamente porque son infieles y sin que hayan recibido de ellos otra injuria. Es lo que a nosotros en economía sobre todo nos interesa, ese punto que es que tienen derechos de propiedad, aunque sean infieles, tienen derechos de organización política y de ser regidos por sus propios gobiernos, aunque sean infieles. Vitoria dice esto que cita Rocio: los bárbaros eran sin duda verdaderos dueños pública y privadamente de igual modo que los cristianos, tampoco por este título ni los particulares, no es exactamente lo mismo, ni los príncipes pudieron ser despojados. Y luego hay un tercer capítulo del libro de Rocio que se titula Los portugueses no tienen derecho de dominio sobre las Indias por título de donación pontificia, que es este asunto que hemos comentado sobre cuáles son los límites del papado en cuestiones temporales, y aquí la cita que hace de Vitoria es muy buena, dice Rocio. A pesar del respeto que tienen algunos hombres eruditísimos, sobre todo los españoles, a la autoridad del sumo pontífice, sin embargo, intrépidamente, y esto es una palabra suya, afirman, y dice, emplearé sus mismas palabras, que el Papa no es señor civil o temporal de todo el orden. Exactamente, son las palabras que usa Francisco de Vitoria en la Relectio Divinis. El Papa no es señor civil o temporal de todo el orden. En este capítulo, y doy un pequeño salto, cita también a Fernando Vázquez de Menchaca. Con respecto a estos intrépidos autores, pues cita una frase de Menchaca que es un poco posterior. La Relectio de Indis es del año 1539, Vázquez de Menchaca 1563. Recordemos que el Mare Liberum es 1609. Pues dice Vázquez de Menchaca: el sumo pontífice no tiene jurisdicción en lo temporal, sino solo en lo espiritual. No puede citar. Bueno, un texto más largo que dice: mi reino no es de este mundo, por lo tanto dice que no puede tener aquella jurisdicción sobre esto. Vázquez de Menchaca es el autor que más cita a Brocio en este Mare Liberum. Cita, lo tengo aquí en algún sitio copiado. Este es un librito muy pequeño, es el capítulo 12 de lo que luego sería el de Iure Praedae, que es un libro que Brocio no llegó a citar, no llegó a editar en vida, y que es una especie de antecedente del de Iure Belli ac Pacis, que ya se editó, pero en París cuando estaba exiliado. La vida de Brocio también es muy interesante para comprender todo el desarrollo de las ideas. De Vázquez de Menchaca es citado pues, como no tengo aquí el número, no encuentro el número exacto, pero 20 o veces o así. Y hay un tercer autor que también cita y que además elogia de Vázquez de Menchaca, dice este eruditísimo autor, que es Diego de Covarrubias. Diego de Covarrubias, hablando de él y de Vázquez de Menchaca, dice aquellas glorias de España, dice esa, en el de Iure Belli ac Pacis. Pues también, volviendo a esta misma cuestión sobre que el Papa no tiene un poder temporal, pues dice: el Papa podrá tener, esto es lo que dice Diego de Covarrubias, el Papa podrá tener jurisdicción sobre los que profesan la religión cristiana y forman parte de la Iglesia, de la que el Romano Pontífice fue constituido cabeza, pero de ninguna manera no tiene jurisdicción espiritual sobre los que no son cristianos, ni temporal sobre ellos. Y dice además, luego el sumo pontífice no puede comunicar al emperador, que sería otra discusión, si el emperador lo recibe por donación papal, la potestad que él no tiene. Y dice, viene
esta conclusión viene a coincidir con lo que sabiamente enseña mi distinguido maestro, esto lo está diciendo Diego de Covarrubias, mi distinguido maestro Martín de Azpilicueta, que recuerda, o sea, ilustre con Imbricense, ¿no? Bien, pues como digo, estas conclusiones las repito. En 1605 Grotius había leído a los escolásticos españoles y los cita. Siguen apareciendo esas citas en el De Iure Belli ac Pacis de 1625. Este libro es conocido por Pufendorf, por Smith o por Hume. Luego, el pensamiento económico de la Escuela Ibérica de la Paz, de nuestra escolástica tardía, era perfectamente conocido por los autores protestantes europeos de los siglos XVII y XVIII, aunque no lo reconocieron, y por lo tanto, pues creo que como esta mañana hemos dicho, es de justicia reclamar este reconocimiento. Pues muchas gracias. Muito obrigado por tan ilustrada presentación. Pasamos inmediatamente a comentarios o preguntas. Por favor, Victoriano. Solamente a la exposición de León. Es un tema que hemos discutido varias veces. Solamente quería hacer referencia a las concordancias entre Francisco de Vitoria y Hugo Grocio. Hay una edición de 1934, me parece que es, de las relecciones de Francisco de Vitoria, editadas por el padre Ajetino, un dominico. Entonces ahí dedica pues un montón de páginas en el que en una columna pone lo que dice Grocio y en la otra lo que dice Francisco de Vitoria. Y ahora que están tan de moda los plagios, pues no es plagio porque suele citar, pues están de moda en España. Él cita, yo creo, y en eso estoy también de acuerdo, mucho a Vázquez de Menchaca. Y por solo decir una cosa, siempre se ha atribuido a Grocio el ser el autor o el padre del concepto de derecho natural laico. Y precisamente el autor del concepto de derecho natural laico es Vázquez de Menchaca. Lo que pasa es que Vázquez de Menchaca es un autor muy poco estudiado y desgraciadamente la obra está dispersa. Yo me dediqué un año entero a estudiar a Vázquez de Menchaca, pues tuve que recorrerme no sé cuántas bibliotecas porque de los 4 volúmenes de su obra, uno estaba en Valladolid, otro estaba en la Facultad de Derecho de la Complutense, otros estaban en no sé qué universidad en Andalucía. Bueno, un desastre. Yo propuse a la Junta de Castilla y León hacer una edición nueva de Vázquez de Menchaca que se la merecía, pero ni me escucharon siquiera. Entonces, quiero un poco llamar la atención, y con esto ya termino, de efectivamente, Hugo Grocio pues, fue el que dio a conocer las ideas de estos autores, y si en realidad llegaron a Adam Smith, que parece que sí, aunque Adam Smith, que yo sepa, no cita jamás a los escolásticos, si cita a Grocio, pero Adam Smith es que cita muy poca gente. Si citamos a Cantillón y al propio Grocio, pues no se prodiga mucho en citas. Pero, pues nada, que me ha gustado la síntesis, que son yo siempre digo que León es uno de los españoles que más ha hecho por difundir las teorías de los escolásticos, porque nadie como León se conoce lo que se ha escrito sobre los escolásticos
escolásticos, pero no solamente lo que se ha escrito, sino cuando se reúnen en la parte más recóndita del mundo. Si ha habido una reunión en la que se hayan tratado temas de los escolásticos, eso lo conoce León. Si no lo conoce León, no lo conoce nadie. Así que nada más, muchas gracias. Muy bien, merecido homenaje al trabajo de León. Y la gran colaboración fa una parte que os estudiosos da economia têm feito para a filosofia, que tem trazido assim conexões e relações e ideias que a filosofia e a história da filosofia tem poucas vezes incursionado. Así que, Feito Reyes, por favor. Si no hay otra, Debe haber. Quiero hacer una puntualización. Es muy interesante que, aunque León no lo haya puesto efectivamente de manifiesto, hay que tener en cuenta que cuando sucede en el siglo XVII, pues la libertad de comercio que defienden estos autores es cuando estamos en plena guerra comercial por los mercantilistas y por la famosa doctrina, desgraciadamente renacida de nuevo con Donald Trump y compañía, de la balanza favorable y en contra de la libertad de comercio, que tienen mucho más mérito estos autores cuando en plena guerra comercial, por así decirlo, no olvidemos que las ideas mercantilistas pues tienen mucho que ver con los nacionalismos, que como estamos comprobando también están renaciendo a marchas forzadas. Bueno, pues estos autores debemos estar orgullosos porque a pesar de esto pues defendieron siempre la libertad de comercio. Muchas gracias. La nueva interrupción. Por favor, professor Mário Santiago Carvalho. Primeiro, para associar ao cumprimento que o Alfredo Colheton fez aos economistas e também acrescentar os juristas. E isto dá-me um pretexto para fazer uma pergunta à doutora Maria da Conceição Campos, mas antes queria perguntar ao doutor Egir se está previsto na vossa investigação algum autor ou algum texto português. Pues aquí ha estado este verano trabajando en Coimbra Leopoldo Prieto y no lo sé, pero imagino que habrá ha estado buscando para incorporarlas. Mi estudio no lo ha considerado propiamente portugués, aunque Azpilicueta dice, como dice, una frase, Pedro Calafate la cita mucho, me crié en España, me formé en Roma, pero tuve éxito en Coimbra. Entonces, en este momento todos somos ibéricos, ¿no? Pero si propiamente algún portugués como Fonseca o como hay un Suárez Hispanus y un Suárez, pues tendríamos que incorporarles. Então, a minha pergunta para a doutora Maria Conceição Campos é, eu comecei por dizer uma vez que ela é uma latinista renomada entre nós, interpretes non mediocris contentio. Isto é, nós, os filósofos, quando chegam à leitura desses textos, têm às vezes algumas precipitações no que diz respeito à interpretação do horizonte do direito que os teólogos do século XVI e do século XVII formularam. E, portanto, eu, por causa depois de ter ouvido, gostava de fazer duas perguntas. A primeira era para perceber, para ficar com a sensação de que percebi exatamente o que querias dizer. Primeiro, de facto, há uma grande diferença entre o texto, a análise, o horizonte jurídico dos julianos, dos civilistas romanos, no que diz respeito ao tratamento do direito e relativamente depois ao contributo de Vitória. Isto é, Vitória deu a sensação de que Vitória não inovou tanto quanto isso desse ponto de vista. E
queria ouvir mais sobre essa relação de Vitória à parte étnica. Depois, relativamente à outra questão, porque me surpreendeu muito que a certa altura tivesse dito que domínio era direito. Sim, creio. Isso significa que nós temos estado, de facto, a traduzir precipitadamente domínio. Domínio e uso aparece em quase todos os investigadores em determinados momentos que estudam Vitória como sinónimos. Pronto, mas a pergunta era exatamente esta, pois qual é a principal crítica que um jurista faz ou pode fazer à interpretação que os filósofos têm feito do Francisco de Vitória? Ora bem, eu vou tentar situar-me na primeira pergunta, julgo que tem a ver com Gaio, o piano e... Sim. Portanto, realmente Francisco de Vitória segue, quanto a mim, na minha opinião, e penso que não é só minha, li muito sobre o assunto, mas não se afasta muito da posição de Gaio, afasta-se da posição do piano, mas não se afasta muito da posição de Gaio ao considerar que a raiz do Jugendium, ou melhor, que o Jugendium tem parte do direito natural, parte do ius natural. E porquê? Porque o ius natural passa a ser o núcleo duro dos direitos, de todos os direitos, de toda a forma de direito, do ius civil e do ius que é natural e ratio, que unifica o homem e faz com que o direito possa funcionar. O que é que acontece? Ele utiliza, por vezes nós vemos que ele utiliza conforme o ius gentium e o ius natural. O ius gentium e o ius natural. Não é praticamente a mesma coisa, mas é um pouco equivalente, porque o próprio Gaio também o usava. Porquê? Porque estávamos perante um direito privado, universal, quando se falava do direito ius gentium. No fundo eram duas pessoas, vamos imaginar esta sala. Uns eram estrangeiros, outros não eram estrangeiros. Para os que não eram estrangeiros, figurava o ius civile. Para a relação entre os estrangeiros com os não estrangeiros, figuraria o ius gentium. Qual era o conceito unificador que tinha que criar justiça neste tipo de relações? O conceito de ius natural, uma vez que somos todas pessoas e as pessoas todas têm uma natural espaço. Era esse o sentido. Acho que os filósofos interpretaram bem, isto não é uma questão de... O que acontece é que o direito natural tem tido, ao longo e ainda hoje tem, também imensas posições sobre o que é o direito natural, muita discussão sobre o que é o direito natural. Porquê? Porque, no fundo, nós não conseguimos aplicar até hoje o conceito de direito natural, porque ele tem uma história muito longa. Mas vamos atribuindo, por vezes, conteúdos diferentes ou àquilo que é o direito natural. Por exemplo, hoje, contemporaneamente, nós falamos do direito natural muito a propósito do direito suprapositivo. O que é o direito suprapositivo? É aquele que está acima da lei positiva e que, de alguma forma, pode fazer com que a lei positiva deixe de funcionar caso seja injusta. É o tal direito justo. Hoje é este o núcleo duro. Se calhar, naquele tempo não se punha-se mais a tónica, mas basicamente nós andamos aqui a navegar num elemento que seja algo que limite, não é, a ação humana, mantendo a justiça e a salvaguarda da pessoa humana. Isto é... Agora, se formos realmente ver a história do direito natural desde o início, desde os primórdios até hoje há imensas escolas de direito natural. Desde hoje. Eu, por exemplo, gosto desta do direito justo, mas há imensas escolas de história de direito natural. Agora, portanto, acho que Francisco de Vitória fez muito bem, pegou naquilo que tinha, que servia perfeitamente. Estávamos no grupo, adaptou muito bem, independentemente que, apesar de tudo, eu considero que Vitória não era um jurista, era um teólogo. Não era sobretudo um teólogo, mas era um teólogo que sabia e conhecia as leis. E muito pragmaticamente, com os instrumentos que tinha, que eram bons, que tinham dado provas de funcionar. Os romanos construíram um império que foi por quase todo o mundo, utilizando o ius gentium, e funcionou bem. Agora não deixava de ser um direito privado universal. Quando nós dizemos, e às vezes encontramos, porque às vezes também há aquela sede de encontrarmos coisas, ao falar em gentes em vez de falar em homines, então já estamos perante o direito internacional público. Não deixa de ser um direito internacional.
Mas hoje em dia o direito internacional público é aquele que estabelece entre Estados e organizações internacionais, Estados soberanos e organizações internacionais. Não é um direito privado. Para isso há o direito, nem sequer é um direito internacional privado, porque se remete para normas de conflito, uma coisa diferente. Portanto, agora não deixa de ser realmente alguém que abriu portas para que se construísse o direito internacional tal qual hoje o temos, sem dúvida nenhuma. Porquê? Por exemplo, porque ele fala em soberania, é a mesma palavra que ele utiliza, relativamente a certas tribos, a certas comunidades. O que é que ele queria dizer com isso? Que eram soberanos? Queria dizer que tinham opinião, tinham poder e que esse poder valia, tinha validade jurídica para eles. Eram organizações políticas não estaduais e que, portanto, também tinham a sua validade. Agora, os filósofos, com certeza, fizeram o seu trabalho, alguns juristas, uns bem, outros mal, outros bem. Muito bem. Alguém mais? Fiquei muito impressionado com essa ideia de direito privado universal, né? Que é uma contribuição importantíssima. Mas isso está escrito, isto não foi eu. Não, tudo bem, mas digo, nos nossos textos assim, filosóficos clássicos não aparece essa distinção assim, Pois, de direito porque privado eu universal. creio, é impossível não cometermos erros, não é? E como nós hoje temos tudo em prateleira, temos o direito internacional privado, temos o direito internacional público, temos a economia do tutelar. E nesse tempo não era assim, não é? Direito privado universal? Hoje era o direito privado universal porque tratava das questões, por exemplo, tratava do comércio. A grande parte deste Jugendtum tratava do direito comercial, daquilo que nós achamos de direito comercial. E portanto, apareciam normas apareciam, por exemplo, costumes de uma comunidade, tinham certas práticas, como sabemos, o direito comercial era uma coisa urinária, não é? Tinham certas práticas, costumes de outras tinham outros. E lá está o Jugendtum também que ia resolver segundo juízos da equidade. Tinha que ser afastar-nos da norma. Mutativa. Mas pronto, mas caminhou-se para o direito internacional, sim. Te agradeço muito. Muito obrigada. Obrigado, Leão, e você pela participação. Obrigada.